Olá, vamos dar continuidade agora ao nosso cenário. Antes nós tínhamos visto como ligar dois PCs usando um cabo cruzado, ok? E fizemos algumas avaliações estando na mesma rede ou criando uma sub-rede. Vimos que com sub-rede nós não conseguimos conectividade entre os dois PCs. Para criar a sub-rede, duas sub-redes, nós pegamos e avançamos, um bit aqui, ó. A máscara antes era 255, 255, 2550, máscara padrão de classe C. Aí nós avançamos aqui um bit, no exemplo anterior, e descobrimos que avançando um bit eu vou ter 2, porque é binário o sistema, elevado a colunas que eu tenho, que é uma coluna, posição, 2 elevado a 1, 2. Então isso aqui me dá duas sub-redes. Então, aqueles 256 IPs que eu tinha, menos os dois, agora foi dividido em 128 mais 128, duas porções de 128, ok? Mas, com duas sub-redes eu não consigo atender esse cenário que nós propusemos aqui, ó. Porque eu tenho 25 máquinas aqui em São Paulo, 25 aqui em Campo Grande, e eu tenho também um link que eu tenho que atender aqui, que é de longa distância. Então, nós temos aqui 3 sub-redes. Com duas não vou conseguir resolver este problema aqui. Então o que nós vamos fazer? Vamos avançar mais um bit aqui, ó. Já havia avançado 1, avançar 1, 2. 2 elevado a 2, o resultado aqui vai ser 4. Então agora eu tenho 4 sub-redes. 4 sub-redes, eu preciso de 3, vai sobrar 1 ainda então, tá? Então se eu avançar 2 bits aqui, já vai atender ao meu problema. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Ó? Eu precisava, neste cenário, ok? Tendo aqui um roteador, outro roteador, calcular o número de sub-redes, o número de host por sub-rede, a máscara de sub-rede, os endereços de host e de broadcast de cada sub-rede, cada uma dessas 4 aí, ok? Dando resposta aqui ao questionamento 1 e 2, máscara de sub-rede que nós tínhamos era a máscara padrão. Avancei 2 bits, tomei emprestado 2 bits do último octeto, do quarto octeto, e com isso diminuí o número de host, mas aumentei o número de sub-redes, ok? Aí vem a pergunta, já tenho a resposta aqui, ó, de 4 sub-redes, nesse avanço de 2 bits. Agora, quantas máquinas eu vou ter, quantos hosts eu vou ter em cada sub-rede? É só pegar o zero não indica hosts, então vou pegar o número de zeros, então vou pegar aqui, ó, 2 elevado ao número de zero, 2 a sexta, certo? Então o que nós vamos ter aqui? 64 hosts por sub-rede. Então nós vamos ter uma sub-rede, 2, 3, 4. Em cada sub-rede nós vamos ter 64 hosts, ok? Então se fosse uma pizza, essa pizza teria sido cortada em 4 fatias. Muito bem, já temos a resposta então para a quantidade de sub-redes, que é 4, com avanço de 2 bits em 1, e já temos a resposta de quantos hosts nós vamos ter por sub-rede. Então nós vamos ter 4 sub-redes com 64 hosts em cada sub-rede, ok? Então vamos por aqui, ó, número de sub-redes, 4, número de hosts em cada sub-rede, 64. Agora vem a pergunta, e a máscara de sub-rede? Como que vai ficar a máscara de sub-rede? Vem cá. Então a resposta para o 3 aí é o seguinte, nós tínhamos, ó, 255, são 8, número 1, 255, uma sequência de bits em 1, tá vendo? Avançamos 2, então agora nós temos, ó, o peso aqui é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Devemos somar o 128 e o 64. Isto vai dar 192, 192. Então a minha máscara agora tem que ser alterada para esta, 255, 255, 255, 192. Eu alterando a máscara agora de sub-rede, as interfaces já vão entender que eu tenho 4 sub-redes. Quando era 0 aqui,
indicava que eu tinha uma subrede só e 256 hosts. Quando eu mudei aqui agora para 192, devido a ter 2 dígitos aqui, 2 bits, passou a ser 192. Isso me indica uma divisão em 4 subredes, cada subrede com 64, ok? Lembrando aí o seguinte, esta nomenclatura aqui é convencional, né? Mas nós podemos usar uma outra nomenclatura. Observa aqui, ó, nós temos aqui 255.000. Isso aqui é a máscara padrão de classe A, ok? Que significa, ó, 255, uma sequência de 8 bits, o 0 uma sequência de 8 0, uma sequência aqui de mais 8 0, uma sequência de mais 8 0. Lembrando aqui, ó, 8 bits em 1, né? Não tem 8 bits em 1 aqui ativado? Então eu coloco a quantidade de bits que eu tenho ativado. Então é 8. Então eu falar 255.000 é o mesmo que eu falar /8, ok? 255.000 é o endereço de classe B. E da mesma forma aqui, os bits ativados em 1 aqui vão representar o /16. Eu tenho 8 e 8 bits ativados em 1 é /16. Eu posso usar essa nomenclatura aqui. E aqui na classe C eu tenho 255.0, que seria 8, 8 e 8. 3 vezes 8, 24. Então eu teria aqui um /24, ok? Devido a eu ter aqui chegado a essa conclusão que a minha máscara é 255, 255, 255, até aqui concorda que deu 24 bits em 1? Olha aqui, ó. Até aqui foram 24, não foram? Mas eu tenho mais 2 em 1 aqui, não tenho? Então mais esses 2 aqui, 26. Então eu posso fazer essa nomenclatura aqui, ó. 255, 255, 255, 92. Ou /26, devido a esses 2 bits aqui, mais os 24, é a mesma coisa, ok? Alguns roteadores Cisco você pode pôr isso aqui na forma de CIDR, ok? E ele vai aceitar os mais novos. Os mais antigos você vai ter que pôr nessa nomenclatura antiga padrão aí. Muito bem, agora vamos ver aqui a faixa de IP que ficou. Vamos preencher antes aqui, máscara de subrede a ser utilizada. Então, lembrando aí, pode ser /26 ou 255, 255, 255, 192. Esse 192 veio de onde? Veio desses 2 bits que nós avançamos. Lembra aqui? 128 com 64, deu máscara 192. Vamos ver a distribuição. Conforme nós dissemos, a rede foi dividida, ó, rede 1, rede 2, rede 3 e rede 4. Mas de onde vieram as redes? Do 2 dígitos aqui, 2 elevado a 2, 4. Olha as 4 aí. A primeira começa em 0, mas perceba que essa rede ela tem 64 hosts por cada subrede, não tem? Então ela começa em 0, menos 1, porque começou em 0. Então 0, menos 1, 63. Pega o 0 mais 64, certo? De 0 a 63 vai dar o 64, que eu preciso. Aí terminou aqui, que é o endereço de broadcast da primeira, iniciou no 0. 0, endereço de rede. Aqui 63 é o endereço de broadcast da primeira subrede. Aí começa próximo IP vai ser endereço da próxima rede. Então aqui eu tenho a subrede 2, o endereço IP da rede 2. E aí vai até o 127, porque eu pego, somo 64 mais 64, 128. Menos 1, porque começou no 0, eu vou ter o 127. Então a minha faixa de IP da subrede 2 é do 64 ao 127. Olha o endereço mais baixo aqui, é este, é o 64, então é o endereço de rede. O mais alto é 127, então é o endereço de broadcast. Vou aumentar mais um aqui, fui para a subrede 3. 128 começou o endereço de rede da rede 3, subrede 3. Joguei mais o 128, mais 64 dá 192. Menos 1, porque começou em 0, eu vou ter então o endereço final do broadcast da terceira subrede, que é o 191. Então, rede aqui é 128, endereço de broadcast 191. A última, quarta subrede, aumentei um aqui, começou no 192, que é o endereço de rede, joguei mais 64, menos 1,
daria 256, né? Menos 1 dá 255. Seria o endereço de broadcast da última subrede. Tudo bem? Marquei aqui em azul o endereço válido da primeira subrede e o último endereço válido da segunda. Primeiro endereço válido, o último válido. O primeiro válido da terceira e o último válido. O primeiro válido e o último válido de cada uma. É uma boa prática você usar ou o menor ou o maior dentro da subrede para determinar como sendo o gateway daquela rede, tá ok? Agora vamos distribuir isso aqui. Eu tenho a rede 1, rede 2, rede 3, rede 4. Fica ao nosso critério organizar a distribuição de IP aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou chamar aqui, ó, de rede 1, aqui rede 2 e aqui rede 3. Então eu posso pegar aqui, qual o primeiro IP válido que eu tenho aqui? Não é 1? Então eu vou pôr esta interface, eu ponho 192.168.0.1. Bom, 0.1, mas qual é a máscara? A máscara é 255.255.255.192. Toda a rede tem que ter a mesma máscara, que é 255.255.255.192, ok? Como ele é um gateway, não precisa pôr gateway nele mesmo, que é a saída dessa rede aqui, esta interface. Este IP aqui desse PC, eu por organização vou subir um número só, então aqui é o 02, 255.255.255.92. Fica difícil escrever assim, então eu troco por /26 na escrita. Na hora de digitar, você vai digitar isso. Na hora de expressar na lousa, eu estou expressando /26, você tem que saber que é isso aqui, ok? Este IP tem conectividade com esse, está dentro da mesma faixa. Eu estou aqui, ó. Perceba que eu usei o 1 e usei o 2, então está dentro da mesma subrede. Vou pegar aqui, eu não vou falar de gateway nem DNS por enquanto, tá ok? Tem uma videoaula que depois esse cenário aqui é feito com comandos da Cisco. Vou jogar agora a rede 2. A rede 2 aqui, olha, começa a 65, então eu vou pôr aqui. Ao invés de ficar escrevendo, eu vou fazer um traço e pôr 65 aqui. Você entenda que é o 92.168.0/26. Aqui é a mesma coisa. Faça um traço, 66. Para não poluir demais a lousa, né? /26. Então 92.168.0.66. 65 fala com 66, está dentro da mesma faixa, ó. 65 e 66 estão aqui, está dentro da mesma. Agora aqui, rede 3. Vou pegar o 129 que está disponível. Vou aqui, ó. 129/26. Ok? Então seria essa interface aqui que é o gateway da rede de Campo Grande. Aqui eu vou pôr um número a mais, 130/26. Qual é o gateway daqui? Seria esse IP aqui. Não vou colocar porque não está nesse contexto. Muito bem. Então ficou a distribuição agora correta. O que eu não poderia fazer jamais é pegar esse IP aqui, 01, tá aqui, 01, e eu falar que a máquina aqui vai ser 65. 65 não fala com o 01. Por quê? Porque o 65 é da rede 2 e o 01 está aqui. O 065 e o 01 não se vêem diretamente, tá ok? Então, isto aí é um cálculo de subrede. Eu posso segmentar uma rede, né? Posso fazer várias otimizações utilizando esse tipo de cálculo, tá ok? Até uma próxima.